Você já sabe que nós queremos conversar sobre as etapas da vida. Eu tenho 41 anos, não parece, né? Sou muito jovem, sou assim. Eu sou um jovem roliço, né? Roliço, careca, né? Quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para o meu tio, eu sei que eu sempre soube que eu seria careca. Então, assim, o que você acha que espera desse menino daqui a uns anos? Careca. Então, ser careca para mim sempre foi algo muito bem resolvido. Eu fiz uma oração a Deus, falei: Deus, que pelo menos no meu casamento eu ainda esteja cabeludo, né? E deu certo, Deus ouviu minha oração, né? Ele ainda deu um plus para mim, que além de na foto do meu casamento eu estar ainda com um pouco de cabelo, o telhado já era um pouco ralo assim, mas ainda tinha, né, cobertura. Até na minha formatura, eu ainda tinha cabelo, né? A Ayla já nasceu e conheceu um pai careca, né? Ela brinca com a minha careca, assim, ela gosta, porque quando eu corto o cabelo, então fica arrepiadinho, então ela gosta de ficar brincando. E por falar da Ayla, assim, a minha história de etapa da vida ela é um pouco confusa, assim, ela é um pouco misturada, porque a gente, se for pensar assim, quais são as idades em que a gente tem essas transições, etapas da vida? Eu ser pai aos 39 anos, depois de 17 anos de casado, a gente saiu um pouco fora do padrão. Que a maioria dos meus amigos com 17 anos de casado tinham filhos de 10 anos, 8 anos, 12 anos. Alguns que tiveram filho na adolescência ou no início da juventude já tinham filhos de 18, de 20. Eu fui ser pai aos 39, estou com 41 anos e com uma filha de 2 anos. Eu nem fico fazendo muitas contas de quando ela tiver 12 eu vou ter 50, né? Então assim, ou coisas do tipo assim, quando ela for casar eu vou ter 60, né? Está entrando com o pai ou com o vô, né, na igreja, né? Na formatura então, e se a gente jogar a idade de casamento, com que idade se casa hoje, né? Não quero nem pensar nisso, porque se a Ayla resolver casar com 30, eu espero ainda não estar precisando de andador, né? Chegar lá e conseguir pelo menos passar no corredor. Quais são as etapas da vida? No mínimo a gente conhece os ciclos aí normais, né? Então, talvez uma coisa que a gente pode ter certeza é sobre a morte. Com certeza uma etapa da vida é que a gente vai morrer. E morre. Por falar nisso, nós vivemos hoje uma grande reflexão sobre a expectativa de vida. Interessante isso. Quando meu pai nasceu, em 1941, a expectativa de vida era de 45 anos. Eu tenho certeza do seguinte, que provavelmente eu ia viver mais só 4 e poucos anos. Talvez alguns de vocês aqui já estavam com a mão na maçaneta aqui já, né? Ou já estavam no lucro, né? Estavam no lucro, sim. Nós passamos aí 75 anos e nós ganhamos 30 anos de expectativa de vida. Por isso que nós temos uma grande crise social, política, econômica, que é a reflexão sobre a previdência social. E ela é tão complicada porque ela mexe com todos esses fatores, porque ela mexe com um fator político, ela mexe com uma condição social, e como que a gente equilibra essas questões? Essa é uma realidade. Quem trabalhou nos últimos 30, 40 anos, ou seja, trabalhava com uma certa expectativa de vida. E quando nós nos aposentarmos? Então nós vivemos esse dilema hoje. Alguns resumiriam as etapas da vida nisso. Você tem o nascimento, você tem a infância, a adolescência, a vida adulta e você tem a velhice. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela reflete uma crise nossa hoje sobre as etapas da vida. Garotos que se barbeiam. Qual que é uma das nossas crises hoje? O que é ser homem? Como é que você entra na vida adulta? Tanto que há uma proposta hoje de que a compreensão da adolescência não seja mais de 21 anos, mas que a adolescência hoje ela se estenderia até os 24 anos, ou seja, você começa a ser adulto a partir dos 24 anos em geral. Aí. O que é isso? Por que hoje a gente tem essa crise que alguns chamam do BAN,
o boy mais man, tipo assim, é esse menino que vive as coisas de homem, mas ainda não virou homem. Por que a nossa crise hoje de ser homem? Por que a crise do que é ser mulher nos dias de hoje? De um lado, a gente tem uma forte reflexão sobre o papel da mulher, o lugar da mulher, o resgate, a dignidade, a igualdade, e aqui sem fazer nenhum juízo das questões sociais, das questões políticas que envolvem o movimento feminista, mas isso é uma crise da nossa sociedade, porque se há crise no papel do que é ser homem, há crise no papel do que é ser mulher, nós estamos tudo perdido. A gente não sabe mais o que é ser homem, a gente não sabe mais o que é ser mulher, a gente não sabe mais o que é casamento, a gente não sabe mais o que é família. Nós vivemos essa crise. Essa é uma crise das nossas gerações. Quando a gente fala de garotos que se barbeiam, eles se barbeiam em casa. A geração canguru. Hoje, nós temos uma geração que era impensado há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, você ter um filho de 30, 40 anos morando em casa, como algo comum. As décadas passadas, ter um filho com 30, 40 anos em casa, isso era atípico. Isso era extraordinário, era traumático, porque enfrentou o divórcio, teve que voltar para casa, ou porque teve uma situação própria, específica, ou de saúde, alguma questão assim. E era humilhante para esse filho ter que voltar para casa e ter que morar com os pais. Hoje, você não vê um jovem de 30, 40 anos sentindo humilhado, sentindo por morar com os pais. Pelo contrário. E aqui essa imagem, ele está com o diploma, com o seu ursinho Ted, né? E está lá, papai e a mamãe, o quarto lá cheio de... A geração canguru. Essa é uma reflexão nossa. E se a gente for pensar numa das etapas da vida, casamento é uma etapa da vida. Com que idade os que estão aqui casaram? Né? Por exemplo, eu casei com 23 para 24 anos. A minha geração, a maioria dos meus amigos casaram assim, 22, 23, 25. Hoje, se algum dos seus amigos, ou quem daqui casa com 23, 24, já é considerado né, um item de coleção, né? O pessoal quer até estudar você assim, porque o que é isso, né, casar com 20 e poucos anos? E se a gente tem uma outra compreensão da etapa da vida do que é casamento, isso também interfere. Nós estamos tendo filhos mais velhos. No meu caso e da Áquila, nós tivemos filhos mais velhos, não porque a gente casou mais velho. Nós tivemos questões próprias da nossa saúde, mas em geral hoje está casando mais velho, então você vai ter filhos mais velhos também, nós vamos ter menos filhos. Em geral estamos tendo 1 ou 2 filhos, ou então só pet, né? Então assim, a gente abre mão de filho e a gente arruma pet, né? Essa é a nossa geração. Só que assim, nós vamos para os nossos pais não viveram esses ciclos de vida. E aí eles não conseguem nos ajudar a enfrentar os nossos ciclos de vida, porque eles viveram ciclos de vida diferentes. Se for falar dos avós, então, mais complicado ainda. As pessoas, os jovens que estão do nosso lado, as pessoas que estão do nosso lado, eles também estão perdidos como a gente, porque eles não têm referência. Eu já falava isso uma vez num curso de pais. Que livro que você tem para ajudar um pai, treinar um pai a cuidar dos filhos da geração canguru? Porque esses pais saíram de casa com 18, 20 anos. Eles não sabem o que é estar em casa com 30 anos. Eles não sabem o que é a demanda profissional hoje, cada vez exige estudar mais e mais. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, você ter um diploma universitário era garantia de emprego, sucesso e estabilidade. O que é um diploma universitário hoje? Nada. Não é verdade? Pelo contrário, ainda você tem um diploma e você olha para ele e fala assim, esse diploma não tem nada a ver comigo, porque eu tive que escolher isso aos 16, 17 anos, e depois passei o curso todo e vi que isso não tem nada a ver comigo. Aí tem que enfrentar outro curso para eu tentar me encontrar, me realizar. Como é que a gente entende as etapas da vida nesse processo? Hoje a psicologia e as ciências, elas se deparam com isso. E de alguma maneira elas tentam nos ajudar a compreender esse fenômeno e o que nós estamos vivendo. Eu vou fazer menção de um estudioso aqui, e não que ele seja a melhor abordagem, só fiz questão de trazer uma abordagem para mostrar isso.
como nós podemos pensar nas etapas da vida. Nós temos em nós uma potência de desenvolvimento. Nós somos designados, desenhados, projetados de alguma maneira. Nós, se nos alimentarmos, nós vamos crescer. Interessante que o Erickson, ele vai fazer uma observação. A vida não faz nenhum sentido sem interdependência. Nós precisamos um dos outros. Quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor para nós. Quer viver a vida sozinho? A sua vida não será completa. Você acha que você não depende do outro? Você pode até estar casado, mas ainda você achar que a sua esposa depende de você. Não é uma relação de parceria, de interdependência. Talvez você está casado e tem filho e você acha que os filhos apenas dependem de você. Aí seu filho cresce, está com 10, 15 anos e você não consegue construir com seu filho uma relação de interdependência. Ele vai dizer isso: olha, enquanto a gente não entende a qualidade dos relacionamentos, a gente não consegue viver o melhor dos ciclos da vida. Como é que é a qualidade dos nossos relacionamentos? Como que nós enfrentamos os ciclos da nossa vida? A Bíblia se preocupa com isso. Se Deus nos criou para isso, Deus nos criou para termos ciclos de vida, se Deus nos criou com desenvolvimento, se Deus nos criou para maturidade, então, de alguma maneira, a Bíblia vai falar disso. Então, eu quero olhar com vocês alguns textos. Lucas capítulo 4, nós encontramos Jesus vivendo uma etapa da sua vida. Versículo 16 diz assim: ele voltou para Nazaré, onde ele havia sido criado. É interessante que as etapas da nossa vida também estão ligadas a lugares. Muitos de nós aqui conseguem identificar etapas da nossa vida com alguns lugares. Os pais que mudaram muito aqui ou cresceram sempre na mesma cidade. Algumas etapas da nossa vida foram marcadas pela mudança de lugar. Ele está voltando para a casa dele, para a região dele. Como de costume, ele foi à sinagoga ao sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. E aí ele continua lendo naquele lugar. Por que Jesus pode entrar na sinagoga e ler? Aqui ele tem um pouco mais de 30 anos. Na roda de homens, você não podia dar pitaco, você não podia dar opinião, você não falava. Por que Jesus só começa o ministério dele para pregar o evangelho do reino de Deus apenas depois dos 30 anos? Porque seria um insulto um jovem adulto de 20 e poucos anos querer falar no meio de homens, querer falar para homens. Etapas da vida. Engraçado hoje, sim, qualquer um, você pega uma empresa, por exemplo, a gente tem essas crises com a geração Y, né? A gente tem uma descrição poética, linda e maravilhosa sobre a vida, no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele nos convida a refletir sobre isso, e por isso que ele não poderia dar aqui um poema, uma descrição sobre o que é a vida. O sábio, ele vai dizer assim: como é boa a luz do dia, como é maravilhoso viver à luz do sol. Ainda que você viva muito tempo, não tome por um único dia por certo. Aproveite cada hora de claridade. Lembre-se de que muitos dias serão só escuridão, e que o futuro nos reserva mais absurdos. Jovem, aproveite ao máximo a juventude, desfrute de toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, e se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. Quero abrir um parênteses aqui. Como é que a gente entende o que é ser homem, deixar de ser moleque para virar homem? Responsabilidade. As meninas querem casar, é uma pergunta simples: eu estou casando com moleque ou estou casando com homem? Quer ter um bom casamento, case com homem. Se você casar com moleque, você vai sofrer. E um filtro bem interessante é a responsabilidade. Consegue assumir responsabilidade?
É o que ele está dizendo. João, faz. Ah, não faz. Ah, eu estou sentindo. Pode fazer. Só lembra o seguinte: responsabilidade. Você vai prestar conta do que você faz. Só que hoje é o seguinte: ele faz, a mãe encobre, o pai resolve. Né? Então assim, não precisa. Não precisa. Porque hoje a gente desfruta as coisas sem precisar ser responsável por isso. E ele continua: viva livre, feliz, despreocupado. Só que olha, você não será jovem para sempre. Afinal, a juventude se vai como uma neblina. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem. Tem um professor meu de hebraico que diz o seguinte, que a melhor tradução para essa expressão aqui não era Criador, é cova. Lembre-se da sua cova enquanto você... Tipo assim, lembra que você vai morrer enquanto você é jovem. Olha para frente e pensa assim, tem uma cova esperando você lá. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão falhe e o mundo escureça. O que ele está descrevendo aqui? É velhice, gente. Antes que o inverno leve você a procurar a lareira. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não poderá mais ir onde quer, tudo estará devagar, quase parando, o barulho em sua casa desaparecerá, e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios das montanhas serão coisas do passado, mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno, e os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela terminará. Então o corpo voltará ao pó, e o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. E aí ele faz uma conclusão. Nada faz sentido, eu sinto um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Olhar para esse processo, para os ciclos da vida, é isso. Qual o sentido de tudo isso? Qual é a nossa identidade? Se nós temos maturidade para a nossa identidade. Não se exige de um adolescente que ele tenha a maturidade de um homem de 30 anos. Mas se espera que um homem de 30 anos tenha a maturidade de um homem de 30 anos. Você quer casar, peão? Tem maturidade para casar? Parece que hoje casar é só você conseguir comprar seu apartamento, ter carro, conseguir pagar festa. Isso é parte fácil do casamento, gente. Na verdade, não precisa nem disso para casar, né? É que talvez, se colocar isso na fila hoje, a gente disfarça o que realmente é a necessidade de casar. Que a gente tem maturidade para casar. A gente tem maturidade emocional para casar. A gente tem responsabilidade para casar. A gente não consegue lidar com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos, e a gente quer construir uma família. E aí, em pouco tempo, não sabe por que vem as crises, vem divórcio, vem tudo isso. Maturidade. Quando eu olho para a Ayla, que tipo de maturidade eu espero da Ayla? Eu não posso querer esperar da Ayla a maturidade de uma criança de 8, de 10, como se ela fosse adolescente. O equilíbrio entre identidade, o momento da vida que nós estamos vivendo, é a maturidade que a gente devia ter. Eu me peguei assim, olhando para a minha vida, com 12, 15 anos de casado, vendo assim, rapaz, estou vivendo como moleque. Na crise que eu e a Acla tivemos aos 11 anos de casamento, a gente se pegou nisso. A gente foi tocando a vida, e aí, especialmente nós dois trabalhando que nem um louco na igreja, e a gente percebeu o seguinte, a gente não amadureceu. A gente não se enfrentou, a gente não se resolveu, a gente não se lixou. E a gente se escondeu trabalhando na igreja que nem um louco. E isso é espiritualmente bonito, né? Assim, porque é para Deus. Só que Deus falando assim, pô, mas peraí, eu não te criei para isso. Ainda você põe eu na história ainda. Né? Põe eu para assinar o cheque ainda. Usa meu nome ainda. Faz as burradas aí, agora eu que tenho que levar a responsabilidade disso. Como que a gente cria os nossos filhos para a maturidade? Como permitir a maturidade de um filho? Isso é muito difícil, gente. Porque o nosso
assim, o nosso original de fábrica é proteção. Só que proteção não traz maturidade. Tem um momento em que a gente vai ter que permitir aos filhos crescer. O problema não são os filhos, geralmente, né? Os pais não deixam o filho amadurecer, tipo assim. E não é assim, você pode levar um copo? Pode, gente. O problema é o filho folgado ficar lá e a mãe se torna dependente disso. A mãe também não amadurece. Porque fazer esse processo de desmame, e nós estamos vivendo isso agora em desmamar a Ayla, não é um processo só para criança. É um processo para nós também. É um processo que nós enfrentamos. Vou pensar profissionalmente, vou pensar economicamente. Quando a Bíblia fala de casamento, ela deixa muito claro: você deixará pai e mãe, vai se unir em sua mulher. Então, assim, tem que deixar. Por isso que a gente brinca aqui, casou, primeiro domingo você não pode ir na casa nem de pai nem de mãe. Primeiro domingo de casado você tem que almoçar sozinho. Some com pai e com mãe, né? Não deixa nem aparecer, nem levar um pratinho gostoso, né? Estraga, gente. E depois o estrago é grande. E para consertar depois, gente, maturidade. Se eu fosse perguntar aqui, quem de nós nos sentimos maduros? É o nosso drama. E se a gente não se sente maduro emocionalmente, como se sentir maduro espiritualmente? Eu me achava maduro, mas a água bateu na bunda na crise do meu casamento, eu vi que era um moleque. Veio a filha e eu percebi que está longe de ser maduro, né? Lidar com isso. Por isso que um dos princípios que a gente tem é o seguinte: não tem como ter maturidade espiritual sem maturidade emocional. Não tem como a gente construir uma maturidade assim, eu sou um crente maduro, se eu não consigo construir maturidade emocional. De que o meu ciclo, a minha identidade do ciclo de vida que eu estou vivendo não bate com a maturidade que eu tinha que ter. O desafio de Deus para mim e você é esse. E eu quero terminar com esse texto, para isso ficar bem claro para mim e para você. Eu quero que você abra comigo. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu babuceava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Outra tradução vai usar a expressão homem aqui, e menino. Quando era menino, era pequeno, era criança, eu fazia coisas de criança. E aí tem que lidar com as coisas de criança. Só que depois que eu me tornei adulto, eu preciso deixar para trás as coisas de criança. O que eu ainda carrego? Eu vou dar um exemplo aqui. Parece simples, mas e os que sofrem com isso vão entender muito melhor. A questão da naninha. Carregar a naninha. Casa e tem que levar a naninha junto para o casamento. Tem que levar a naninha na lua de mel. Não é? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você cresceu, você tem que deixar para trás as coisas de criança. Você tem que deixar para trás. O que você tem que deixar para trás hoje para a maturidade? O que eu e você temos que deixar para trás para a nossa maturidade emocional? O que eu e você temos que deixar para trás para a nossa maturidade espiritual? E para isso eu preciso de uma revisão pessoal, para isso eu preciso desse mergulho, para isso eu preciso desse espelho, eu preciso desse autoconhecimento. Para isso eu preciso repensar minhas relações, por isso eu preciso pensar a minha história. Eu entender também as minhas dores, entender por onde eu passei, as minhas circunstâncias. Porque talvez muitas das coisas que eu carrego porque pessoas colocaram nas minhas costas e não me ajudaram a tirar. Não me ensinaram a tirar essas coisas, não me ensinaram a entregar essas coisas. E hoje eu me deparo com a realidade que eu tenho que deixar isso. Eu não consigo tomar decisão, eu tenho que sempre ligar para alguém, eu preciso ligar para minha mãe, eu preciso perguntar, eu preciso falar com meu marido, porque eu não consigo tomar decisão sozinho. O adulto, ele tinha que ter essa autonomia de conseguir tomar decisões, e mesmo errando, saber e validar com a frustração do erro,
mas que isso faz parte de ser adulto, tomar decisões. Mas eu não consigo tomar decisões. Talvez hoje é deixar para trás essa dependência, e não é querer ser orgulhoso e independente. Por isso que o Erickson lembra assim, a interdependência, saber ouvir opinião, mas aqueles momentos em que eu e você precisamos assumir responsabilidade e tomar decisões. Talvez ter que mudar tipos de relacionamentos familiares que a gente tem. Só que talvez a sua mãe não vai mudar, você precisa deixar. Talvez seu pai não vai mudar. Talvez seu marido não mude, você precise mudar. Talvez seu filho queira continuar dependente de você, e você vai ter que tomar a dolorosa posição de ajudá-lo a crescer e amadurecer. Paulo nos lembra, preciso deixar. É preciso deixar para a gente conseguir amadurecer. E pensando nisso espiritualmente, Deus colocou em nós o seu Espírito para a gente crescer espiritualmente. Quantos de vocês estão aqui, já caminhando com Jesus 10, 15, 20 anos? O problema é que a gente pensa na maturidade espiritual como performance. Ah, quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas que eu evangelizei não quer dizer maturidade espiritual. Vamos pensar um pouquinho em maturidade espiritual, por exemplo, quem é Deus para mim e como eu lido com a crise. Quando a depressão entrar na sua casa, você vai perceber o quanto você é maduro espiritualmente. Quando a morte, a doença entrar na sua casa, você vai perceber o quanto você é maduro espiritualmente, de confiar em Deus que é soberano, confiar na graça de Deus, se lançar em Deus para enfrentar a vida. Uma marca da imaturidade é jogar a responsabilidade para Deus e justificar para Deus, brigar com Deus. Eu não consegui confessar pecado, eu não consegui perdoar, pedir perdão. Hoje Deus me convida e convida você a nós encararmos as etapas da nossa vida. Eu não sei que momento da sua vida você está, qual a sua identidade. E como eu falei aqui no início, isso hoje não é tão simples de separar infância, adolescência, juventude, vida adulta. É mais complexo que isso. Mas em que momento você está e que maturidade você deveria ter para esse momento? Não se culpe demais também. Tome cuidado com isso. Talvez você queira lançar sobre você um peso que Deus não está colocando. Maturidade é um processo, é um caminho. Que Deus nos ajude a deixar, para a gente se amadurecer. Que Deus nos ajude a deixar, para a gente amadurecer. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos criado para amadurecer. Obrigado porque nós não nascemos prontos, Deus. Obrigado porque nós não nascemos perfeitos. Deus, se nós já somos tão problemáticos, sendo imperfeitos, imagina, Deus, como nós seríamos se nós fôssemos perfeitos. Como seriam os nossos relacionamentos, como nós lidaríamos com o outro. Obrigado, Deus, por nos criar, ó Deus, interdependentes, dependendo uns dos outros. Obrigado pelo amor que torna a nossa vida interdependente. Obrigado por nossa necessidade de amar e de ser amado, que torna a nossa vida, Pai, humilhada e nos faz, ó Deus, amar e se humilhar e depender dos outros e nos dar aos outros e construir a nossa vida com os outros. Obrigado por nos criar para sermos autônomos, mas não independentes, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque na maturidade do amor a gente se lança para os outros na nossa autonomia. A gente se lança para amar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um de nós a enfrentarmos os momentos da vida que nós estamos vivendo aqui. Pai, aqueles que ainda não construíram uma relação de casamento afetiva, Deus, cuida do coração e da alma, Deus. Na escolha do parceiro, da parceira, de construir isso. Deus, aqueles que estão iniciando essa jornada, ajuda, Pai. Aqueles que já estão nisso há muito tempo, Deus, fortalece os nossos relacionamentos. Dá-nos maturidade para os nossos casamentos. Aos que estão enfrentando a paternidade, a maternidade, Deus. Aqueles de nós que estamos vivendo as crises da vida profissional, da necessidade de produzir, da necessidade, Deus, de cuidar, de sustentar a nossa casa. Pai, filtra os nossos sonhos, para que também os nossos sonhos, objetivos sejam maduros, Deus.
filtra os desejos do nosso coração, para que o nosso coração também tenha sonhos maduros, Pai. Pai, te peço em nome de Jesus, ajuda-nos a amadurecer espiritualmente, Pai. Dá-nos uma vida de oração madura, que vai além de apenas pedir e ter medo, Deus, e correr, se esconder. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração dependente de Ti, que descanse em Ti, que confie em Ti, que Te conheça. Não há maturidade sem Te conhecer, ó Pai. Se nós não temos maturidade emocional sem nos conhecermos, não há como ter maturidade espiritual sem Te conhecermos, Pai. Ajuda-nos, Deus. Essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome daquele que morreu para nós crescermos e amadurecermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.